Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os erros no direito penal. Você quer aprender erro de tipo, erro de proibição, erro sobre a pessoa, erro na execução, aberratio crimes, aberratio ictus, né? Erro sobre o objeto, erro sobre as qualificadoras, erro sobre o nexo causal. Essa matéria despenca nos concursos. Vamos entrando, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Como que vocês estão? Vamos entrando que a aula de hoje vai ser pesada. Hoje nós vamos estudar os erros no direito penal. Aí os principais erros que despencam aí nos concursos. Vamos entrando, boa noite. O material eu mandei lá no grupo, João. Lá no grupo do WhatsApp e do Telegram. Tá lá, no WhatsApp e Telegram. Vamos entrando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Semana passada eu tava bem rouco, pessoal. E aí ficou bem ruim pra gravar a aula. Hoje eu já tô melhor, mas percebo que a voz ainda não tá 100%. Mas eu falei, não vou deixar o pessoal mais uma semana sem aula não, porque é importante. Tudo bem com vocês, pessoal? Ah, em Fortaleza é feriado, legal. Pessoal, deixa eu colocar aqui só... Colocar pro pessoal que quiser entrar, ó. Deixa eu só colocar aqui, comente... Só, a gente já vai começar. Pessoal, já pegaram o material no grupo? Mandei o material lá no grupo do WhatsApp e do Telegram também. Deixa eu colocar aqui. Beleza, eu acho que foi. Agora foi, ó. Beleza, agora deixa eu só deixar ativado aqui. Ótimo, beleza, tá aí. Comente grupo para entrar no meu grupo de penal para concursos. Beleza, tá aí. Vamos lá, pessoal, vamos começar então? Belém do Pará, tamo junto, John, tamo junto. E aí, pessoal, quem tá... O pessoal... Pessoal, quem aí tá com saudades da maratona? Ó, tem uma notícia boa pra vocês, hein? Outubro nós temos mais uma maratona nesse ano ainda, hein? Outubro, hein? Outubro agora desse ano, nós temos mais uma maratona. Outubro agora, de 2023, nós temos mais uma maratona de penal para concurso, beleza? Então se prepare, já deixa agendado aí, ó. Provavelmente a nossa próxima maratona vai ser nos dias... Entre os dias 9 e 19 de outubro, beleza? Então presta atenção, provavelmente... A nossa próxima maratona vai ser entre os dias 9 e 19 de outubro. Prepare o caderno porque a próxima maratona vai ser pesada. A maratona que é a prova. Tamo junto. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar? Pessoal, ainda não estou com minha voz 100%, mas vamos lá que vai dar certo. Legal, tamo junto. Vamos lá então. Já pegaram o material da aula de hoje? Já pegaram o material aí? Deixa eu abrir aqui o material. Pessoal, vamos lá então, ó. Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, a matéria erros no direito penal. Eu vou trabalhar com vocês, pessoal, os principais erros no direito penal. É verdade. E pior que eu tô tomando, ô Emanuele, raiz de gengibre. É verdade, é bom mesmo. Vamos lá então. A gente já tá aqui com quase praticamente 200 alunos ao vivo. Né? Quase 200 alunos, já dá para começar, vamos lá. Pessoal, vamos lá então, ó. O material tá lá no grupo do WhatsApp. Quem entrou no WhatsApp, pega lá. Quem não entrou, só digitar depois o grupo nos comentários que você vai receber o link para entrar no grupo. E também eu mandei lá no Telegram. Eu mandei lá no Telegram também. Vamos lá. Primeira coisa, professor. O que significa erro, professor? O que significa erro? Olha, pessoal, no direito penal, o erro é uma falsa percepção da realidade. Então, olha só. O erro é uma falsa percepção da realidade. A pessoa, ela não tem uma clareza daquilo que realmente está acontecendo. Por isso que ela erra. Professor, qual que é a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição? Qual que é a diferença, professor? Vamos lá, pessoal. Tá no material, viu? No material eu coloquei o de tipo. Qual que é a diferença? Pessoal, no erro de tipo, o agente, ele erra sobre os elementos do tipo penal.
Calma que eu vou explicar de forma técnica e depois vou explicar de uma forma mais clara, num linguajar mais fácil de entender. Então, erro de tipo, o agente erra sobre alguns dos elementos do tipo penal. Ou seja, o que é erro de tipo? Falando de uma forma mais fácil, o que é erro de tipo? No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. O agente não sabe que está matando, o agente não sabe que está traficando, o agente não sabe que está estuprando, o agente não sabe que está sequestrando. O agente, ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele erra em relação a algum dos elementos do tipo penal. Professor, me dá um exemplo? Claro, vou dar um exemplo para você. Gente, vocês não viram? Eu até postei no meu Instagram esses dias para trás, um cara, não sei, eu acho que foi lá em São Paulo, o sujeito foi caçar com um colega, tava na mata, tava no local. E ele acabou matando o colega dele porque confundiu o colega dele com um javali, eu acho que foi um javali. Veja, o sujeito matou uma pessoa sem saber que estava matando uma pessoa. O agente matou uma pessoa sem saber, achou que estava matando um bicho, um animal. Quando ele matou uma pessoa, isso é erro de tipo. Por quê? Porque ele matou alguém, mas ele não sabia que estava matando alguém, ou seja, uma pessoa. Isso é erro de tipo. Aí você fala assim, beleza, professor, entendi. Professor, me dá mais um exemplo para ficar mais claro? Dou. Pessoal, é aquele exemplo que despenca em concurso. Esse exemplo que cai em concurso, olha só. Imagina que o sujeito vai para uma balada, ali que só pode entrar pessoas maiores de 18 anos. Pessoas que já tenham pelo menos completado 18 anos. E esse cara conhece uma menina lá, tal, que tá conversando com ela. Na cabeça dele, ele acha que ela já é maior. Por quê? Porque ela tá lá dentro da balada, ela tem um corpo avantajado, que não é um corpo de uma menina de 12, de 13 anos, por exemplo. Ela conversa muito bem, ela fala muito bem, e ela fala das experiências que ela já teve no passado, aquela coisa, e ela tá bebendo bebida alcoólica, e ela tá numa balada que só pode entrar maior de 18 anos. Veja, o sujeito, na cabeça dele, ele tem certeza que ela tem o quê? No mínimo 18 anos. E eles combinam de sair depois e vão ali para um local e mantêm relação sexual. No outro dia, a polícia bate na porta dele, tá preso. Ué, por que o cara tá preso? Tá preso. Por quê? Porque aquela menina que ele teve relação sexual consentida era menor de 14 anos. Tinha 13 anos. Veja, aqui o agente errou. Aqui também nós temos um erro de tipo. Por que nós temos um erro de tipo? Porque na cabeça dele, ele achou que não estava estuprando. Ele achou que estava tendo relação sexual com uma menina de 18 anos ou mais. Só que ele praticou aqui, ele sem saber estava estuprando. Estupro de vulnerável, porque ela era menor de 14 anos. Veja, isso é erro de tipo, entendeu? Então, no erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. Tá, professor, quais são as consequências do erro do tipo? Olha, o erro de tipo, ele se divide em duas espécies. De um lado, eu tenho um erro de tipo excusável e de outro lado, eu tenho um erro de tipo inexcusável. Qual que é a diferença, professor? Vou explicar. O erro de tipo excusável, desculpável, é aquele erro que não deriva de culpa. Ou seja, é aquele erro que mesmo que o agente tivesse agido com toda a cautela, com toda a prudência de um homem médio, mesmo assim, ele ia errar. Não tinha como. Nesse caso, exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo e a culpa. O agente não praticou o crime. Beleza? Agora, presta atenção. Agora, no erro de tipo inexcusável, indesculpável, aqui nós temos um erro que deriva de culpa. Ou seja, se o agente tivesse tomado mais cuidado, mais cautela, se ele tivesse agido um pouquinho mais com prudência, ele poderia ter evitado aquela situação. Aí, nesse caso, o erro de tipo vai excluir o dolo, só que ele vai responder pelo crime culposo. Claro, se houver a previsão legal. Então, o que você vai lembrar? A primeira coisa, o erro de tipo, ele sempre exclui o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Sempre. Por quê? Porque o agente, ele não tem a consciência e a vontade de praticar os elementos do tipo. A gente não sabe o que ele está fazendo. Então, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Agora, se esse erro for inexcusável, indesculpável, o agente pode responder pelo crime
na modalidade culposa se houver previsão. Naquele exemplo daquele cara que praticou a relação sexual com a menor de 14, veja, mesmo que ele tivesse, veja, ainda que ele pudesse ter mais cautela, prudência, ele não ia responder por nada. Por quê? Porque não existe crime de estupro culposo. Então, pra ele, de qualquer forma, não ia fazer diferença se o erro fosse excusável, inexcusável. Agora, naquele primeiro exemplo que eu falei pra vocês, que o cara achou que estava matando um javali, um bicho, achou que estava matando um javali, mas matou o amigo, ele não sabia, nesse caso, se o erro for excusável, desculpável, exclui o dolo e a culpa. Se o juiz entender que o erro é inexcusável, ou seja, indesculpável, isto é, se ele tivesse agido com mais cautela, ele não teria matado um amigo, dava para perceber, nesse caso ele vai responder pelo crime na forma culposa. Existe homicídio culposo? Existe. Então, nesse caso, ele responderia pelo crime de homicídio culposo, beleza? Show. Então, ó, professor, então o que você vai lembrar? Você vai lembrar que no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. O agente não sabe que está matando uma pessoa, não sabe que está estuprando uma pessoa, não sabe que está sequestrando uma pessoa, não sabe que está traficando. Agora, no erro de proibição, não. No erro de proibição, o agente ele sabe o que está fazendo. No erro de proibição, o agente ele sabe, ele tem uma percepção verdadeira da realidade. Ele sabe o que está fazendo. Mas aquilo que ele sabe que ele está fazendo, ele acredita que é permitido, quando na verdade é proibido pelo direito penal. Ó, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo a gente mata a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa colocou drogas. Aquele exemplo que eu já dei aqui no Instagram. O cara chega, a avó do cara chega e fala assim: meu neto, leva esse saco de farinha lá pro seu tio. Aí o cara fala: ô vovó, claro que eu levo. Aí ele pega aquele saco de farinha, ele acha que tem farinha, mas não tem. Ele vai andando na rua, quando ele tá chegando perto da casa do tio dele, a polícia para. Que é isso, rapaz? O cara, ô polícia, isso aqui é farinha. Deixa eu ver aí. Rapaz, isso tem droga, tá preso, tráfico de drogas. Veja, isso é erro de tipo. Por que é erro de tipo? Porque o agente não sabia que estava levando droga para casa do tio dele. O agente não sabia. Erro de tipo, ok? Isso é erro de tipo. Agora, vamos imaginar, presta atenção, vamos imaginar que o neto dessa senhora, ele mora lá na Holanda. Lá na Holanda, o sujeito pode usar drogas, pode consumir drogas, aquela coisa e tal. Beleza, só que ele vem pro Brasil. Ele vem pro Brasil passar férias na casa da vovozinha dele. E aí, a avó dele pede ele para transportar, para levar aquela droga. Veja, agora ele sabe que é droga. Vamos imaginar que ele sabe que está levando. Só que na cabeça dele, ele acha que aqui no Brasil, ele pode levar drogas pro tio dele. Ele acha que essa conduta é permitida. Ele acha que essa conduta é tranquila. Poxa, levar drogas da minha avó pro meu tio, no Brasil é permitido. Veja, ele sabe que está carregando drogas? Sabe. Veja, aqui não é erro de tipo. Erro de tipo é se ele não soubesse que tivesse drogas lá dentro. Ele sabia que estava trazendo consigo drogas. Então aqui ele não tinha uma falsa percepção da realidade. Muito pelo contrário. Ele tinha uma clara percepção da realidade. Ele sabia que estava levando drogas para casa do tio dele. Só que ele acreditou que essa conduta era permitida. Ele achou que essa conduta fosse permitida. Quando na verdade essa conduta é proibida pela lei penal. É tráfico. Levar drogas para a casa de uma pessoa é tráfico, independentemente se vai vender ou não. Veja, isso é erro de proibição. Entendeu? O erro de proibição, pessoal, quando ele é excusável, desculpável, ele exclui a culpabilidade. Agora, se o erro for inexcusável, indesculpável, o agente vai ser punido pelo crime, só que com a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Ok? Então, primeira parte da nossa aula. Gente, a gente tem coisa demais para estudar hoje, ó. Vocês vão aprender comigo erro sobre a pessoa, erro na execução, erro sobre as qualificadoras, erro sobre o nexo causal, discriminante putativa. Gente, erro sobre a aula de hoje é pesada. Prepara. Aqui no mínimo mais 1 hora de aula tranquilo. Beleza? Então, ó, lembra, no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. No erro de proibição, o agente sabe o que ele faz, mas aquilo que ele sabe o que ele faz, ele acredita que é
permitido, quando na verdade é proibido. Por isso que fala-se então em erro de proibição. Beleza? Show? Pessoal, eu vou ativar os comentários rapidinho, beber uma água, quero saber como que tá o feedback. A pegada da aula, tá beleza? Estão conseguindo? Gente, vocês perceberam que eu não tô com minha voz ainda 100%. A semana passada nós não tivemos aula, pessoal, porque eu tava rouco. Eu já tô melhor, graças a Deus, mas não tô 100%. Então acaba que hoje ainda eu não tô forçando tanto minha voz não, viu? Mas tá beleza até agora? Tranquilo? Pessoal, só lembrando, as minhas aulas aqui no Instagram são às terças-feiras. Ó, eu quero falar uma coisa pra vocês. Pode ser que essas aulas, pode ser que elas mudem pra outro dia da semana? Pode acontecer. Se acontecer, presta atenção, você que caiu de paraquedas aqui, ou que você que começou a me seguir há pouco tempo, as minhas aulas no Instagram, eu gravo aulas semanais aqui no Instagram, aulas de penal pra concurso. As minhas aulas, pessoal, são gratuitas. Inclusive, o pessoal que já me conhece sabe, ó. Pessoal, eu escrevi um livro de penal pra concurso, tá vendo aqui, ó? Eu escrevi esse livro aqui, ó, pela editora Juspódio, a maior editora jurídica do país. Quem prefaciou esse meu livro foi o Rogério Greco, um dos maiores doutrinadores do país. Eu comentei quase 3.000 questões para concursos por essa editora. O que acontece, pessoal? A minha pegada é para concursos. Ah, professor, mas eu estou estudando para a OAB. Serve? Também serve, pessoal. Serve. Quem vai prestar a OAB, minhas aulas vão te ajudar demais. Mas a minha pegada aqui é para concursos, beleza? Show? Vamos lá, então? Então, as minhas aulas aqui no Instagram, pessoal, são às terças-feiras. Então, provavelmente, terça-feira que vem, nós vamos ter aula. Provavelmente. Por que eu não vou dar certeza? Porque eu tô estudando como que vai ser a minha agenda desse segundo semestre desse ano. Pode ser que mude para segunda, para quinta, para outro dia, para quarta-feira. Eu vou ver certinho com vocês, mas fica tranquilo que nós vamos continuar tendo aulas aqui no Instagram. Professor, como é que eu faço para receber os links e os materiais da aula? É só você comentar aqui, ó. Comenta aqui nos comentários. Grupo, escreve grupo que eu vou mandar uma mensagem para você. Eu vou mandar para você os links dos meus grupos. Eu tenho um grupo no WhatsApp e no Telegram. Esses grupos você vai receber os materiais das minhas aulas e os links das minhas aulas, principalmente no grupo do WhatsApp. Beleza? Show? Até agora, pessoal, a pegada da aula, tá beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, se ele acreditou que ele tinha 16 anos, já não seria crime. Porque a partir dos 14 anos já não é mais estupro vulnerável. Então, se ele, aquele exemplo, se ele achasse, por exemplo, que ela tinha 15, 16, por exemplo, já não seria mais crime. Ok? Mas ele achou que era 18, porque para entrar nesse local, né, pelo menos 18 anos, entendeu? Vamos lá? Vamos continuar então? Vamos lá. Vamos lá então. Beleza, show. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. Só um detalhe, pessoal. Depois, aqui no meu Instagram, vocês colocam, eu acho que é favoritar. Vocês colocam pra favoritar o meu Instagram, por quê, gente? Gente, praticamente todo dia eu posto dica de penal pra concurso aqui no meu Instagram. Às vezes você não recebe, por quê? Porque o Instagram não manda pra todo mundo. Então, se você quiser acompanhar as minhas aulas, né, os meus vídeos, as dicas de penal pra concursos, favorita meu Instagram, porque o Instagram vai mandar pra você as minhas dicas, beleza? Vamos lá então, ó. Eu tô com material. Pessoal, eu tô com o material aberto aqui, o material mesmo. Esse material é aquele material que eu mandei lá no grupo, beleza? Vamos lá, ó, vamos continuar. Próximo, pessoal, próximo erro, olha só. Professor, eu posso ter um erro de tipo em um crime omissivo? Olha que interessante. Professor, será que eu posso ter um erro de tipo nos crimes omissivos impróprios? É possível, pessoal. Olha que interessante, olha que interessante. Imagina o seguinte, ó. Gente, olha que interessante. Eu posso ter um erro em um crime omissivo impróprio. Como assim, professor? Vou dar exemplo para você. O que é crime omissivo impróprio? É aquele que a gente tem um dever e o poder de agir para evitar o resultado. Então, por exemplo, vamos imaginar, vamos pegar, sei lá, o salva-vidas. Imagina o seguinte, imagina um clube, um clube, calorzão, solzão, 40 graus, o pessoal, a galera tá lá na piscina, tomando banho. E aí, vamos imaginar que tem uma parte rasa da piscina, que tem uma pessoa que tá parecendo que tá dançando. Porque aquela parte da piscina é muito rasa, é rasinha, sabe? É rasinha. E o cara lá já é adulto, mas vamos imaginar que ele não sabe nadar. E o cara tá lá, parecendo que tá dançando, tá tendo a música lá no clube, e o cara lá, pá. E o salva-vidas olhando pra ele, o salva-vidas que na cabeça dele fala, opa, esse cara tá dançando. Pô, olha lá o malucão lá dançando, pá, o cara tá dançando igual um doido lá, pá. Que dança é essa? E o cara lá... E o salva-vidas na cabeça dele acha que o cara tá dançando. Por quê? Porque o cara tá na parte ali rasa da piscina.
Só que esse cara, vamos imaginar que o cara, sei lá, o cara deu uma fobia nele lá na hora, o cara não sabe nadar direito, e o cara começou a se afogar, e o salva-vidas achando que ele tá curtindo, que ele tá dançando. E o cara acaba se afogando. O cara acaba se afogando e morre. Veja, aqui nós temos um erro de tipo. Por quê? Porque aquele salva-vidas, ele tinha um dever. Ele tinha um dever de salvar aquela pessoa. Só que na cabeça dele, ele errou. Por quê? Porque ele acreditou que o sujeito estava dançando lá, quando o cara estava, na verdade, se afogando. Entendeu? Então é interessante, eu posso ter um erro e um crime omissivo impróprio. As consequências são aquelas. Se o juiz entender que esse erro é um erro desculpável, exclui o dolo e a culpa. Se o juiz entender que esse erro é um erro inexcusável, indesculpável, exclui o dolo, o agente vai responder pela modalidade culposa. E como existe homicídio culposo, ele viria responder pelo homicídio culposo. Beleza? Olha, se você abrir o material aí, você vai ver que nós temos o erro determinado por terceiro. Olha o que eu falei, ó. Segundo o artigo 20, parágrafo 2º, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. O erro provocado pode ser doloso ou culposo. Pessoal, o terceiro que provoca o erro responde pelo crime. É óbvio, pessoal, é óbvio. Imagine o seguinte, imagine que o médico coloca veneno ali na seringa, né, para dar injeção ali. E aquele médico, ele entrega aquela seringa, por exemplo, entrega ali para outra médica, por exemplo, né? E aí aquela outra médica vai lá e aplica achando que estava aplicando uma dose de um remédio, por exemplo, quando na verdade é veneno. Veja, esse sujeito que entregou essa injeção, essa seringa para aquela médica, né? Ou para enfermeira, por exemplo, a enfermeira, vamos imaginar que ele entregou para a enfermeira ministrar. Veja, nesse caso, esse médico vai responder pelo homicídio doloso, porque ele provocou o erro. Ele provocou que a enfermeira fosse lá e aplicasse aquele veneno, só que a enfermeira não sabia. Como ela não sabia, ela não praticou crime. O erro foi provocado por terceiro. Beleza? Show? Vamos lá. Próximo tópico do material. Discriminantes putativas. Olha só. Professor, o que são discriminantes putativas? Pessoal, legal, a gente já está aqui com quase 300 alunos ao vivo. Só uma observação, pessoal. As nossas aulas aqui no Instagram são semanais, viu? Então, nossa próxima aula provavelmente vai ser terça-feira. Já deixa agendado aí, ó. Terças-feiras são as nossas aulas gratuitas de penal para concurso. Os materiais das aulas eu mando lá no grupo do WhatsApp, beleza? Quem entrou, entra no grupo depois, beleza? Se porventura mudar o dia, eu vou avisar lá para vocês. Podem ficar tranquilos, viu? Se mudar algum dia da semana. Mas, por enquanto, nas terças-feiras. Professor, o que é uma discriminante putativa? Nome estranho, né? Discriminante putativa, professor. Discriminante, o que é isso? Olha, pessoal, primeira coisa, talvez você nunca tenha aprendido isso, mas discriminantes são causas excludentes da licitude. Você sabia? Olha só, você sabia que as causas excludentes da ilicitude também são chamadas de discriminantes? Ou seja, quais são as 4 causas das excludentes da licitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Essas causas excludentes da licitude são chamadas de discriminantes. Então, quando você vê essa palavra na sua prova, no seu concurso, discriminante, quando você vê essa palavra, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que você aprendeu com o professor Davi que discriminante é uma causa excludente da licitude. Por exemplo, a legítima defesa é uma discriminante. O estado de necessidade é uma discriminante, ok? Beleza. Tá, professor, e o que significa a palavra putativa? Putativa, pessoal, vem do latim, significa imaginário. Imaginário, ou seja, algo que só existe aqui, ó, na sua cabeça, aqui, ó, na sua imaginação. Não existe na vida real, não tá acontecendo na vida real, só existe aqui, ó, na sua cabecinha, na sua imaginação. Vamos lá, agora vamos juntar as duas palavras para a gente entender? O que seria então uma discriminante putativa? Discriminante putativa é uma excludente da ilicitude que só existe na sua cabeça, na sua imaginação. Não existe na vida real, não existe. Tá, professor, mas vamos lá, vamos lá.
Qual que é a consequência disso? Gente, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Olha só. Isso acontece muito na prática. Isso acontece. Vamos lá. Imagine só, você, meu aluno, minha aluna, você quer ser policial. Você quer ser policial civil, policial militar, policial penal. Você quer ser um guarda municipal, um policial federal, um policial rodoviário federal, enfim. Você quer ser polícia. Polícia, eu quero ser polícia, professor. Vamos lá. E aí, certo dia, você PM, policial militar, passou no concurso, felizão da vida, beleza, agora estabilidade, tranquilidade. Eu quero ir pra rua mesmo, professor. Eu gosto da rua, eu sou policial militar, aquela coisa. E aí, você vê uma atitude... Olha só, você vê uma atitude suspeita da pessoa, né? Você vê ali uma muvuca, várias pessoas ali, tá tendo uma, sei lá, tá tendo uma feira, muita gente ali, uma situação. E aí, você, olha que interessante. E aí você vê que tem uma pessoa ali meio suspeita, ela tá com uma conduta meio suspeita, ela olha pra lá, olha pra cá, desvia da polícia. Aí, olha só, aí a polícia chega perto pra ela, vai fazer aquele, vai ali, né, o velho baculejo, né? Vai ali no cara, mão pra cima, aquela coisa, papá. Só que vamos imaginar, presta atenção, vamos imaginar, presta atenção, olha que coisa. O cara, mão pra cima, beleza. Vamos imaginar que nesse momento o cara tá com o celular no bolso. O cara tá com o celular no bolso no silencioso. Olha só, o cara tá com o celular no bolso no silencioso. Só que o celular dele toca, mas assim, não ouve, né? Porque tá no silencioso, então dá aquela tremida. Sabe aquela tremida? Quando o celular tá no silencioso, dá aquela tremida básica. Por exemplo, não sei se no silencioso, enfim, tem celular que às vezes dá. Mas vamos imaginar que o celular deu aquela tremida básica. E no momento que o cara botou a mão pra cima, o celular dele tremeu. O cara, gente, isso foi no automático. O cara no automático, ó, colocou a mão aqui, ó, na direção do bolso. No momento que ele tirou o celular, o que o policial achou? Meu amigo, eu pedi o cara para levantar as mãos. O cara colocou a mão na cintura, ali na região da cintura, o cara vai pegar uma bala, vai pegar uma arma e vai meter bala. O que o policial faz antes? Pá, mete bala. Dispara a arma de fogo, vai. Na cabeça do policial, o cara ia tirar uma arma e ia matar ele. Vai que o cara era bandido, não sei. Olha a situação, gente. O policial vê, atira, mete bala no cara, o cara morre. O policial vê, nossa, o cara não tava com arma. Poxa, foi o celular do cara que tocou, o cara... Veja, pessoal, isso é uma discriminante putativa. O policial, na cabeça dele, ele achou que estava o quê? Em legítima defesa. Por quê? Porque ele achou que o cara ia pegar uma arma e atirou antes. Tá entendendo? Nesse caso, pessoal, nós temos uma discriminante putativa. Tá, professor, qual que é a consequência da discriminante putativa? Gente, a doutrina majoritária entende que a discriminante putativa, nesse caso, quando ela se refere a uma situação fática, nós temos aqui o chamado erro de tipo, o chamado discriminante putativa por erro de tipo. Discriminante putativa por erro de tipo. É o chamado erro de tipo permissivo. Ou seja, presta atenção. Se o juiz entender que nessa situação, poxa, o cara, ele agiu sem dolo e sem culpa. Poxa, esse erro foi um erro excusável, desculpável. O sujeito é isento de pena. Não praticou o crime. Agora, se o juiz entender que se esse policial tivesse tomado um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, dava para perceber que o sujeito ali não era uma arma, que era um celular. Dava para perceber pela situação. Opa! Aí nós temos uma discriminante putativa por erro de tipo inexcusável, indesculpável. Qual que é a consequência jurídica? Nesse caso, exclui o dolo, mas o agente responde pelo crime culposo. Nesse caso, homicídio culposo. Entenderam, pessoal? Ficou claro para vocês? Gente, entenderam? Entenderam o que é uma discriminante putativa? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Podemos trabalhar agora os próximos erros? Vamos lá para os próximos? Ficou claro isso para vocês? Ah, pessoal, tem uma notícia boa para vocês. Duas. Tenho duas notícias boas. A primeira eu já falei. No próximo mês de outubro, no outro mês, né? Outubro, nós vamos ter mais uma maratona de penal para concursos esse ano ainda. Mais uma maratona.
A nossa próxima maratona vai ser em outubro, provavelmente entre os dias 9 e 19 de outubro, beleza? Então já fica agendado aí. Provavelmente a nossa próxima maratona vai ser entre os dias 9 e 19 de outubro. Eu vou mandar nos grupos depois. E a próxima notícia que muita gente estava esperando. Vocês estão vendo esse livro aqui meu, ó? Esse meu livro meu, que é Direito Penal para Concurso, que eu comentei quase 3 mil assertivas de penal para concurso, da parte geral. Esse meu livro, pessoal, provavelmente mês que vem, nós vamos ter a versão física dele novamente. Ou seja, o pessoal, muita gente já tem a versão digital, mas para quem gosta da versão física, provavelmente mês que vem, no mais tardar outubro, mas eu acho que mês que vem vai dar certo. Nós vamos lançar novamente a versão física do meu livro, para quem quiser receber seu livro lá na sua casa. Professor, quando eu vou fazer um pré-lançamento dele. E detalhe, eu vou fazer um pré-lançamento dele com valor promocional, beleza? Com valor promocional mais em conta pro pessoal que quiser adquirir o livro, beleza? Mas fiquem tranquilos, isso eu vou estar avisando para vocês provavelmente a partir do mês que vem. Eu vou estar avisando os grupos, podem ficar tranquilos. No curso ele tá em PDF, Adriano. Sim, perfeito. Tá em PDF, você pode baixar lá para você, beleza? Show? Mas eu vou avisar aqui no meu Instagram e lá nos grupos, podem ficar tranquilos, beleza? Show? Vamos continuar então, pessoal? Vamos lá? Podem ficar tranquilos, viu? Vamos lá, vamos continuar. Olha só, pessoal, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos trabalhar o erro de tipo acidental. Agora nós vamos trabalhar os erros acidentais. O que é um erro acidental? Pessoal, erro acidental é aquele erro que recai sobre circunstâncias do crime. Sobre as circunstâncias do crime. O agente aqui, ele sabe o que está fazendo. Só que aqui ele erra em relação às próprias circunstâncias do crime. E aí, pessoal, nós temos 6 erros aqui. Nós temos o erro sobre a pessoa, nós temos o erro sobre o objeto, nós temos o erro sobre as qualificadoras, nós temos o erro sobre o nexo causal, nós temos o erro na execução e nós temos o erro, o resultado diverso do pretendido, cabe ratio crimes. Eu vou explicar cada um desses erros para vocês e no final da aula nós vamos ter questões de concurso, lembra? Pessoal, lembra que no final da aula nós vamos responder questões de concurso para ver se realmente você aprendeu a matéria. Então, gente, por favor, ó, entrou na minha aula, fica até o final, beleza? Fica até o final que vai valer a pena. Vamos lá. Gente, lembrando, gente, vocês estão pegando aula comigo aqui no Instagram, aula 0800, gente, graça. Aproveita porque essas aulas são gratuitas, 0800, para ajudar vocês, beleza? Vamos lá. Vamos começar com o erro sobre a pessoa, o chamado error in persona. Professor, o que é o erro sobre a pessoa? Gente, no erro sobre a pessoa, o agente confunde a pessoa que ele queria atingir. É simples, pessoal. No erro sobre a pessoa, o agente, ele confunde a pessoa que ele queria atingir. Ele acaba atingindo uma outra pessoa. Exemplo. Gente, ó, para você lembra o seguinte, esse erro é o erro do irmão gêmeo. Lembra do irmão gêmeo? Lembra? Erro do irmão gêmeo. Exemplo. Imagine que o sujeito quer matar o pai dele. O cara quer matar o pai dele. Só que naquele dia que ele quer matar o pai dele, vamos imaginar que o tio, que é irmão do pai dele, é muito parecido com o pai. É muito parecido. O tio entra na casa e no momento que entra na casa, vamos imaginar que aquele tio vai fazer uma surpresa, vai jantar lá, passou lá na casa deles lá pra alguma coisa. Ele abre a porta, o rapaz acha que é o pai dele que tá chegando no trabalho. No momento que o tio dele entra, ele saca a arma e mete bala. Mete bala e mata quem? Mata o tio. Só que ele achou que estava matando quem? Ele achou que estava matando o seu próprio pai. Nesse caso, veja, aqui nós temos um erro in persona, erro sobre a pessoa. Ele achou que estava matando o pai, confundiu matando o tio. Nesse caso, o Código Penal adotou a teoria da equivalência, ou seja, o agente ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa que ele queria. Quem é a pessoa que ele queria atingir? O pai. Então ele vai responder como se tivesse matado o pai. Aí tem gente que fala assim: ah, professor, vai dar tudo na mesma. Por que ele vai? Não dá na mesma. Vou dar um exemplo para você.
Eu não sei se você sabe disso, mas quando uma pessoa pratica um crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, é uma agravante, sabia? É uma agravante. Então, nesse caso, vamos lá. Ele matou um ascendente dele? Não. Ele matou o tio. O tio não é ascendente é o pai. Mas veja, ele vai responder como se tivesse matado o pai. Então, nesse caso, ele vai responder pelo homicídio e ainda vai ter uma agravante. Por quê? Porque como ele vai responder como se tivesse matado o pai, ou seja, o seu ascendente, ele vai ter a pena agravada. Entendeu isso, pessoal? Beleza? Show? Vamos lá. Próximo erro. Erro sobre o objeto. Professor, o que é o erro sobre o objeto? Gente, o nome já fala tudo. Muita gente não aprendeu isso. Erro sobre o objeto, gente, ocorre quando a gente ele pratica uma conduta sobre um objeto, só que ele acaba errando e a sua conduta atinge um outro objeto. Exemplo. Vamos imaginar que o sujeito ele entra numa loja, o sujeito entra numa loja para furtar um relógio de marca estrangeira, de marca internacional, de marca estrangeira. O cara acha na cabeça dele que ele está furtando ele vai lá e pega o relógio e vai embora, furta, sai correndo. Na cabeça dele, ele acha que está furtando um relógio de marca estrangeira, de marca italiana, de marca francesa, tô dando exemplo, americano. O cara acha que está furtando um relógio top. Só que quando depois ele percebe, depois que o cara já furtou, o cara já chegou na casa dele e bota o relógio e fala, nossa, furtei o relógio errado. Esse relógio é marca brasileira. Mais fuleira. Mais fuleirinha. Nossa. Veja. Gente, erro sobre objeto. Gente, esse erro, como regra... Presta atenção. Esse erro, como regra geral, esse erro, ele é um erro irrelevante para o direito penal. Por que irrelevante? Gente, porque, veja, esse erro, como regra, ele não vai influenciar na tipicidade penal. Porque, gente, o agente furtou um relógio. Ah, mas ele furtou um relógio de outra marca, por exemplo. Não importa, ele furtou, vai responder pelo furto. Então, esse erro não tem relevância como regra para fins de tipicidade penal. Agora, olha que interessante. Olha que interessante para a sua prova de concurso. Exceção. A depender da situação, do caso concreto, esse erro pode excluir a tipicidade em razão do princípio da insignificância. Quer que eu dou um exemplo para você? Imagine que esse cara furtou o relógio. Ele furtou esse relógio, na cabeça dele, esse relógio era um relógio caríssimo. Só que imagina que esse relógio era um relógio baratinho. Sei lá, um relógio assim, um relógio que era usado, o relógio já não estava funcionando muito bem. E o relógio lá já estava quase dado. O relógio lá estava custando, sei lá, 15 reais. Veja, na cabeça dele, o cara achou que estava furtando um relógio, sei lá, de R$1.000, R$2.000, 3.000, 5.000. Só que aquele relógio, ele furtou tão rápido o relógio que ele não percebeu que era um relógio usado. O funcionamento do relógio já estava ruim. O cara já estava quase entregando o relógio, R$20. Veja, nesse caso, nós podemos adotar o princípio da insignificância. Entendeu? Porque, poxa, um relógio de 15, R$20, nessa situação, muito provavelmente vai entrar o princípio da insignificância. E aí exclui o crime. O sujeito não praticou o crime. Então, se esse erro, dependendo do erro, pode gerar a insignificância. Beleza, pessoal? Show? Ficou claro para vocês? Tranquilo até agora? Vamos lá, vamos continuar, pessoal? Vamos lá, ó. Próximo erro aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, próximo erro. Erro sobre as qualificadoras. Olha só. Professor, o que seria erro sobre a qualificadora? Gente, o nome já fala tudo. O que é um erro sobre uma qualificadora? Gente, erro sobre uma qualificadora ocorre quando o agente ele erra sobre uma qualificadora. Simples, não tem o que falar aqui. O agente ele erra sobre a qualificadora de um crime. Gente, esse erro... Professor, qual que é a consequência jurídica? Eu vou dar exemplo, pode ficar tranquilo. Esse erro, pessoal, ele vai excluir apenas a qualificadora. Não vai afastar o dolo e a culpa, porque o agente queria praticar o crime. Vai excluir apenas a qualificadora. Quer que eu dou exemplo? Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui, um exemplo bom pra vocês. Vamos lá, ó. Um exemplo top aqui pra vocês. Imagine que o sujeito, ele quer praticar um furto com chave falsa. Então presta atenção.
Eu não sei se vocês sabem disso, talvez alguns de vocês saibam, outros não. Mas se você abrir lá no crime de furto, artigo 155, parágrafo 2º do nosso Código Penal, você vai ver que a chave falsa é uma qualificadora. Ou seja, a pena do furto é de 1 a 4 anos de multa. O furto, quando nós temos um emprego de chave falsa, aí a pena de 1 a 4 sobe para 2 a 8, uma qualificadora. Então vamos imaginar que o sujeito pratica um furto, o sujeito furta um celular, porque abrindo a porta de uma casa, de uma residência, só que ele acredita que ele está usando uma chave falsa. Na cabeça dele, ele acha que conseguiu uma chave falsa para entrar na casa para furtar aquele relógio. Veja, se realmente fosse uma chave falsa, seria um furto qualificado pela chave. Mas vamos imaginar que na cabeça dele, ele achou que a chave fosse falsa. Mas essa chave que ele conseguiu com uma pessoa, por exemplo, imagine que era uma chave verdadeira. Era uma chave verdadeira, não era falsa. Opa! Então veja, não existe essa qualificadora. Exclui. Por que nós vamos excluir essa qualificadora? Porque mesmo na cabeça dele, ele achou que a chave era falsa. Só que a chave que ele tinha conseguido era verdadeira, não era falsa. Então, nesse caso, esse erro vai excluir o quê? Vai excluir a qualificadora. O agente vai responder pelo furto na modalidade simples. Na modalidade simples. Beleza, pessoal? Ficou claro? É claro, nós podemos ter uma outra qualificadora. Por exemplo, vamos imaginar que tem concurso de pessoas. Mas assim, aí é outra. Mas em relação à qualificadora da chave falsa, ele não vai responder. Por quê? Porque a chave era verdadeira. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Show! Vamos lá, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Próximo erro no material. Gente, esse erro aqui é interessante. Eu ouso dizer que a maioria dos alunos não aprenderam esse erro. Hoje você vai aprender comigo. É o chamado erro sobre o nexo causal. Erro sobre o nexo causal. Professor, o que é o erro sobre o nexo causal? Gente, erro sobre o nexo causal é aquele erro que recai sobre a causa do crime. Presta atenção. Erro sobre o nexo causal é aquele erro, o agente ele erra aqui sobre a causa do crime. Ou seja, o resultado que o agente queria produzir, presta atenção, o resultado pretendido pelo agente ocorreu, mas de uma forma diferente daquele que ele imaginou. Presta atenção, o agente queria produzir um resultado e ele realmente conseguiu produzir. Só que a maneira como ele conseguiu produzir esse resultado foi de uma forma diferente. Por isso que aqui nós temos um erro. Professor, me dá o exemplo? Claro, vou dar um exemplo. Gente, exemplo para ficar claro na sua cabeça na hora da sua prova. Olha só, na hora da sua prova você vai lembrando dos conceitos e dos exemplos que eu vou dando aqui para vocês. Gente, só lembrando, viu? O pessoal que entrou no meu Instagram aqui, eu tá me acompanhando há pouco tempo, eu tô um pouco, a minha voz ainda não tá 100%, por isso que eu tô falando um pouco mais leve, não tô falando com tanta intensidade, bebendo muita água, né? Mas vamos lá, graças a Deus eu tô melhorando. Olha só. Professor, me dá um exemplo. Vou dar, olha só. Imagine o seguinte. Imagine que o cara pensa o seguinte. O cara fala, poxa, eu quero matar aquele meu desafeto. Eu quero matar ele. Hoje eu vou matar ele. Hoje não passa. Vou matar aquele meu inimigo. Depois de tudo que ele fez, eu vou matar ele. Já era. E aí, veja só. Esse sujeito, ele vê o desafeto dele caminhando pela ponte. Embaixo lá tem um rio, né? Tem um rio. Ele tá caminhando. O que o desafeto dele pensa? Opa, agora é o dia. Agora é a hora. Vou matar ele. O que ele pensa? Eu sei que ele não sabe nadar. Eu sei que ele não sabe nadar. Eu vou empurrar ele. Ele vai cair no rio. Vai morrer afogado. Vai morrer asfixiado. Vai morrer. Não sabe nadar? Beleza. O cara então vai lá. Vai na ponte. Ele chega por trás lá do rapaz. Empurra. Pá! Ele chega lá sem o sujeito ver. Empurra. Empurra ele. Só que vamos imaginar que o sujeito, ao ser empurrado, ele, no momento que ele vai cair, antes de cair nas águas do rio, o sujeito acaba chocando a cabeça dele contra os alicerces daquela ponte. Então, presta atenção. O sujeito, ele foi empurrado, só que ali o sujeito, o sujeito ali foi caindo, só que ao cair, ele acabou chocando a cabeça dele, bateu a cabeça dele contra os alicerces da ponte. E nesse momento já deu um traumatismo craniano, ele morreu. No momento que ele caiu no rio, o cara já caiu morto. Já caiu morto. Veja, a grande questão é, o sujeito, presta atenção.
O sujeito conseguiu o resultado que ele queria? Conseguiu, ué. O cara queria matar e ele matou. Matou. Só que ele matou de uma forma diferente, que ele não queria matar. Ele queria matar o sujeito afogado. Ele empurrou o colega nada, né? O inimigo dele, pra ele cair num rio pra morrer afogado. Só que quando ele empurrou, o cara ali no ar, o cara rodopiou aquela e bateu a cabeça no alicerce da ponte, deu um traumatismo craniano, morreu na hora, passou alguns segundos, pá, caiu nas águas do rio já morto. Não morreu afogado. Veja, nesse caso, o agente vai responder pelo homicídio? Gente, quais são as consequências? Gente, veja, esse erro, ele é irrelevante para o direito penal. Por quê? Porque, de qualquer forma, o agente atingiu o resultado que ele queria. O agente não pode falar assim, ah, não, eu não queria matar assim, eu não posso responder pelo homicídio. Imagina, ó a cara de pau, o cara chega e fala assim, não, eu não queria matar de jeito, eu queria matar afogado, e não morrer afogado, eu não posso responder pelo homicídio doloso. Claro que não, amigo. Presta atenção, você queria matar e matou, não importa se matou de outro jeito. Então, veja, ele vai responder pelo homicídio, ok? Agora, tá, professor, mas para minha prova, ele vai responder pelo homicídio, ele vai responder pelo homicídio, nesse caso, pelo nexo causal ocorrido ou pelo nexo causal que ele queria? Olha só. Nesse caso, professor, o agente vai responder pelo homicídio pelo nexo causal que ele queria, ou seja, ele vai responder como se tivesse matado o sujeito afogado, ou ele vai responder pelo homicídio pelo nexo causal ocorrido, ou seja, pelo traumatismo craniano, que bateu a cabeça ali nos alicerces da ponte. Olha, pessoal, nós temos entendimentos doutrinários nos dois sentidos. A doutrina que entende que ele deve responder pelo nexo causal ocorrido e a doutrina que advoga, que defende que ele deve responder pelo nexo que ele queria. Tá, professor, mas assim complica. Qual que é a que prevalece? Opa, vou falar para vocês. Veja, a corrente que prevalece, a posição que prevalece é no sentido de que o agente deve responder pelo nexo causal ocorrido. Ocorrido. Ou seja, ele deve responder pelo homicídio, não por asfixia, não por aquilo que ele queria, mas pelo nexo ocorrido, ou seja, pelo traumatismo craniano em razão de ter batido a cabeça contra os alicerces da ponte. Beleza? Show? Só um pouco de água, pessoal. Gargantinha tá... Beleza, pessoal? Tranquilos? Ó, nós temos ainda mais 2 erros e aí nós vamos para as questões, beleza? Eu tenho mais 2 erros para trabalhar com vocês e depois nós vamos para as questões. Só lembrando, pessoal, acaba que vai entrando muita gente aqui na minha live, a gente tá aqui nesse momento com mais de 300 alunos ao vivo. Só lembrando, pessoal, você que talvez chegou pela primeira vez aqui, eu gravo aula, pessoal, semanal aqui no meu Instagram. As minhas aulas são semanais. Fora quando tem uma situação excepcional, né? Semana passada, por exemplo, eu tava com a garganta, tava rouca, aí não teve aula. Mas veja só, pessoal, as nossas aulas, como regra, são às terças, viu? Então, se você quiser depois receber os materiais das aulas que eu gravar ao vivo aqui, os links das aulas, os materiais, entra no meu grupo, depois que eu ativar o comentário, entra no meu grupo que lá você vai receber os materiais das aulas, beleza? Show? Então já deixa agendado aí, ó. Terça-feira que vem, mais aula de penal para concurso. Vamos lá. Vamos trabalhar agora o erro na execução. E aí, pessoal, ó, o erro na execução, ele é chamado pela doutrina de aberratio ictus. Aberratio ictus. Professor, o que é aberratio ictus? Às vezes o professor fala em sala de aberratio ictus, o aluno não sabe nem o que é. O que é aberratio ictus? O que significa essa palavra? Gente, aberratio ictus é uma palavra que advém do latim, significa o quê? Ó, aberratio é aberração, ictus, ataque. Aberração no ataque, ou seja... Nós temos uma aberração na forma de atacar. Ou seja, o agente, ele erra o alvo dele. O agente erra. O agente erra o alvo. Ou por acidente, ou por erro no uso dos meios de execução. E acaba atingindo uma outra pessoa. Por exemplo, vamos lá. Exemplo para vocês. Imagine o seguinte, o cara... Vamos pegar aquele exemplo do pai? Mesmo exemplo, para ficar claro. O cara quer matar o pai. O cara tá olhando pro pai, ele vai lá, saca a arma, pá, mete bala.
pra matar o pai. Só que o cara é ruim de mira. O sujeito é ruim de mira e acaba acertando o tio. O tio que estava ao lado do pai dele. Veja, nesse caso, o agente vai responder como se tivesse mesma coisa. O agente vai responder como se tivesse matado o pai. Mas aqui não foi erro sobre a pessoa. Aqui foi erro na execução. Por quê? Aqui ele não confundiu. Ele não confundiu, não. Ali realmente era o pai dele, ele não confundiu. Só que o cara é ruim de mira. O cara mirou para acertar o pai, pá! E acertou o tio. Erro na execução. Mas interessante, talvez isso você já tenha aprendido. Talvez não sei. Mas talvez você não saiba uma coisa. O erro na execução, ele também pode acontecer por acidente. Um acidente. Ué, professor, como assim um acidente? Vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo. O filho, vamos lá. O filho colocou veneno na comida do pai, no prato do pai. Colocou veneno. Por quê? Porque o sujeito sabia que o pai ia chegar em casa às 7 horas da noite. O filho já falou assim, eu quero matar meu pai, vou colocar veneno na comida do meu pai, porque meu pai vai chegar às 7 horas, vai comer e vai morrer. Só que naquele dia, o tio dele chegou antes do pai. Chegou varado de fome, com muita fome. Falou, vim fazer uma visita pra vocês, eu sei que aqui na casa de vocês sempre tem uma comidinha boa. E já foi direto no prato do pai. Já foi direto. Plá, 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 comendo. Morreu. Veja, quando o filho viu, falou, nossa, o cara comeu a comida que era... Entendeu a lógica ou não? Nesse caso, ele vai responder como se tivesse matado o pai. Mesma coisa. Só que aqui é um erro na execução por acidente. Houve um acidente. Entendeu a lógica ou não? Beleza? O erro na execução, pessoal, se você olhar no material, o erro na execução, ele se divide em duas espécies. Erro na execução com resultado único e erro na execução com resultado duplo. Qual que é a diferença? Simples, pessoal. Vamos lá. Aquele primeiro exemplo, o cara meteu bala para matar o pai. Pá, pá. Errou o alvo e acertou o tio. Matou só o tio. Nós temos um erro na execução com unidade simples, com resultado único. Ele atingiu aquela única vítima. Agora, vamos imaginar naquele exemplo, o cara mete bala para matar o pai, ele acerta o pai e acerta o tio, culposamente. Acerta o pai e o tio. Opa, aqui nós temos um erro na execução com resultado duplo. Com resultado duplo. Ou seja, além de ele ter atingido a pessoa que ele queria, ele atingiu uma outra pessoa por culpa. Nesse caso, ele vai responder por 2 crimes, por 2 homicídios. Um homicídio doloso contra o pai e um homicídio culposo contra o tio, em concurso formal próprio. Em concurso formal próprio, beleza? Mais pra frente, pessoal, eu gravo uma aula só sobre concurso. Eu não vou aprofundar nessa aula porque aí já é outra matéria. Concurso formal, concurso material, crime continuado. Aliás, eu já gravei essa matéria várias vezes aqui no meu Instagram. Quem já me segue, mas mais pra frente eu posso gravar uma aula dessa novamente pra vocês. Ok? Vamos lá, pessoal, pra gente fechar a matéria e não a aula. A aula a gente vai terminar só mais pra frente, porque nós temos questões. No final, nós vamos para as questões, beleza? O último erro, aberratio criminis. Não é aberratio ictus. Aberratio ictus é erro na execução. É aberratio criminis. O que é aberratio criminis? Aberração no crime. Aqui, pessoal, o sujeito ele quer praticar um crime e por erro pratica um outro crime. Presta atenção. O agente ele quer praticar um crime, mas por erro acaba praticando um outro crime. Por isso que chama resultado diverso do pretendido. O agente quer produzir um resultado, mas por erro ele acaba produzindo um outro resultado. O cara quer praticar um crime, mas por erro acaba praticando um outro crime. Professor, me dê um exemplo? Claro, gente, óbvio. Vamos lá. Olha só. Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Imagina que o sujeito, ele quer... O cara brigou com o vizinho dele, discutiu com o vizinho dele, tá bravo com o vizinho dele, falou assim, o cara pensou, aquele vizinho meu, ele vai ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou quebrar a janela dele. Amanhã vou quebrar a janela dele. Passou outro dia, o cara pegou uma pedra no meio da rua, pegou uma pedra, pá, jogou. Só que no momento que ele jogou a pedra, vamos imaginar que passou o motoca. Passou o motoca, o motoqueiro passou na rua. Veja, presta atenção. Não tinha ninguém na rua.
O cara pegou a pedra pra quebrar, sei lá, a porta, a janela do vizinho. O cara, pá. Só que no momento que ele jogou, passou um motoqueiro ali rápido, pá. Acertou a cabeça do motoqueiro. Ou acertou o peito, o braço, o motoqueiro caiu no chão e morreu. Veja, ele queria praticar um crime. Qual o crime? Dano, crime de dano. Só que ele acabou praticando um crime mais grave. Nesse caso, ele vai responder por qual crime? Pelo crime mais grave, na forma culposa. Ou seja, nesse caso, o agente vai responder pelo crime de homicídio culposo. Porque ele matou uma pessoa culposamente. Aqui nós temos o quê? O aberrácio crimes com resultado único. Com resultado único. Agora, nós podemos ter o aberrácio crimes com resultado duplo. Exemplo, o cara pegou a pedra, jogou, quebrou a janela e acabou acertando uma pessoa que estava lá dentro, culposamente. Vamos imaginar que ele viu lá, ele achou que não tinha ninguém lá, ele olhou pela janela, só que tinha uma pessoa lá agachada, lá no chão, sei lá, estava deitado, ou sei lá, foi pegar alguma coisa no chão, o cara, pá, jogou. Ele quebrou a janela e acertou uma pessoa culposamente. Nesse caso, ele vai responder por dois crimes. Ele vai responder pelo crime de dano, em concurso com o crime de lesão culposa. Por exemplo, vamos imaginar que ele provocou uma lesão naquela pessoa. Lesão corporal culposa. Aí nós temos o aberrácio crimes com resultado duplo. Por que está duplo? Porque ele produziu vários resultados. O dano e também a lesão corporal culposa que aquela pedra acertou aquela vítima. Entendeu? Então lembra, no aberrácio crimes, o agente ele quer praticar um crime e acaba praticando um outro crime. Ficou claro para vocês, gente? Podemos ir para as questões ou não? Podemos ir para as questões ou não? Alguém mandou, ó, a dúvida aqui, ó, o Matheus falou, professor, gostaria de participar do grupo para acesso aos materiais. Gente, se você quiser ter o acesso aos materiais das minhas aulas, é só comentar aqui, ó, comenta aqui, ó, grupo, comenta assim, ó, coloca aqui nos comentários grupo, que eu vou mandar no seu direct eu vou mandar os grupos do WhatsApp e do Telegram. Você vai entrar no meu grupo do WhatsApp e Telegram, lá, gente, os grupos são gratuitos, lá você vai ver os materiais e os links das aulas, beleza? Show? São meus grupos gratuitos de penal para concurso. Gente, é 0800, não paga nada, viu? Aproveita. Beleza? Show? Gente, é o que eu falo. Vocês estão percebendo que o direito penal, quando a gente começa a aprender, fica mais fácil? Sabe qual que é o problema dos alunos? É que vocês gostam de ficar decorando. Quando a gente decora, gente, existe uma probabilidade maior de você errar. Porque quando a gente decora, a gente esquece com maior facilidade. Quando a gente aprende de verdade, pessoal, aí é outra história. Por quê? Porque quando eu aprendo, eu consigo, de fato, criar um raciocínio no meu aprendizado. Para quê? Para que, de fato, eu possa acertar aquela questão na prova. É claro que é importante a revisão é fundamental. Então, vamos começar. Ó, o pessoal que já me segue há mais tempo sabe, as minhas aulas, você vai parar de decorar, você vai aprender direito penal. Você vai aprender e vai parar de decorar, beleza? Nossa, eu tinha muita dificuldade nessa matéria, tá vendo? Não é que é difícil, é porque a gente precisa realmente parar de decorar e aprofundar e aprender. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar as questões aqui, ó, lembrando, as questões que nós vamos resolver agora já estão no material, ou seja, as pessoas que já estavam no grupo antes, já estão com o material, com as questões. Só que talvez você entrou nessa live pela primeira vez, você entrou no grupo depois, ou você não entrou no grupo ainda e você não tem a questão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu notebook para você ver as questões para a gente resolver junto. Beleza? Ah, e detalhe, viu, pessoal? Só um detalhe importante. No final dessa aula, eu vou deixar um versículo bíblico para vocês. Um versículo da palavra de Deus. Então, fica até o final da aula que eu vou deixar um versículo abençoado para a vida de vocês. Amém? Um versículo assim, abençoado mesmo. Fique, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse versículo bem no final da nossa aula. Vai ser jogo rápido, viu, pessoal? Fica até o final. Beleza? Show? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Peraí, deixa eu só diminuir a letra aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Peraí, rapidinho, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Peraí.
Rapidinho. Deixa eu só chegar um pouquinho pra trás aqui, pessoal. Pera aí. Agora eu acho que vai. Deixa eu ver aqui. Ó, beleza. Show, ó. Show de bola. Vamos lá, show de bola. Vamos lá. Opa, ó, ficou bom, hein? Vamos lá, pessoal. Primeira questão, vamos lá. Então, Rosineire, vai lá no seu direct que você recebeu o link para você entrar nos grupos, beleza? Vai lá no seu direct depois que você recebeu. E aí, pessoal, qual que é a resposta da número 1? E aí, a resposta A, B, C ou D? E aí? Vamos lá, ó. O erro sobre os elementos do tipo, ou seja, o erro de tipo, previsto no artigo 20, ó, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Perfeito, pessoal. Gabarito letra A. Lembra? O erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Gabarito letra A. Beleza? Vamos lá, questão número 2. E aí, qual que é a resposta 2? Ó, eu dei um exemplo no começo da nossa aula sobre o exemplo é praticamente igual. Praticamente igual exemplo. Quem assistiu minha aula desde o começo não pode errar não, hein? Pessoal, essa questão é aquele exemplo. O cara conheceu a menina lá, conheceu lá na festa, achou que ela tinha 13 anos, aquela coisa, mesma coisa que eu expliquei pra vocês. Gente, lembra? Só que o cara achou que ela era maior, só que ela tinha 13 anos. Vamos lá. Pessoal, aqui, primeira coisa, todo mundo sabe que aqui é erro de tipo, né? Erro de tipo. Ou seja, aqui você tinha que ficar entre a letra A e a letra B. Pessoal, a grande pergunta é, mesmo que ele tivesse agido com culpa, existe crime de estupro de vulnerável culposo? Gente, existe crime de estupro de vulnerável culposo? Não existe, pessoal. Mesmo que ele tivesse agido com culpa, não existe crime de estupro vulnerável culposo. Ou seja, aqui é erro de tipo tornando a conduta atípica, não é crime. Letra A. Gabarito 2, letra A. Não existe estupro culposo, pessoal. Ok? Beleza? Então, gabarito, letra A. Vamos lá. Questão número 3, vamos lá. E aí, qual que é a resposta da 3? Ó, a questão fala o seguinte, ó, Flávio, pretendendo matar seu pai, de 59 anos, realiza disparos de arma de fogo contra o homem, que estava na varanda da sua residência, tal, causando a morte dele. Flávio, então, deixa o local, tal, mas vem descobrir que mataram um amigo do seu pai, de 70 anos, o Vitor, que de costas era com ele parecido. E aí, pessoal, nesse caso, primeira coisa, nesse caso, nós temos erro sobre a pessoa ou erro na execução? E aí, nesse caso, nós temos erro sobre a pessoa ou erro na execução? Olha, pessoal, primeira coisa, ele confundiu o pai dele, não confundiu? Ele confundiu. Então aqui é erro sobre a pessoa. Ele não vai responder como se tivesse matado o seu pai? Então a resposta é letra A, ó. Sobre a pessoa, considerando agravante do crime contra a ascendente, no caso o pai dele.
Então, erro sobre a pessoa, gabarito, letra A. 3, letra A. Beleza? Show? Vamos lá, questão número 4. E aí, qual que é a resposta da 4? Tem, ué, tá certo aqui, ó. Ó, eu sobre a pessoa considerando agravante do crime contra acidente. Não, da idade do Vitor não, porque o Vitor, ele vai responder como se tivesse matado o pai, não o Vitor. Por isso que a causa de aumento da idade do Vitor não vai responder, porque ele vai responder como se tivesse matado o pai. Letra A. E aí, qual que é a resposta da 4? Ó, a questão 4 fala o seguinte, ó. Durante discussão acontecida na Câmara, o vereador A dispara um tiro contra o vereador B, com a intenção de matá-lo, porém causa apenas lesão corporal. Ocorre que o mesmo projétil que atravessou o ombro de B atingiu o tórax do presidente da Câmara C, causando a morte. Pessoal, aqui nós temos um crime doloso e um crime culposo. Aqui nós temos a chamada o quê? Erro na execução. O erro na execução, pessoal, também é chamado de aberratio ictus, é a mesma coisa, viu? Erro na execução. Aqui é o concurso formal próprio ou impróprio? Pessoal, eu não dei essa matéria para vocês hoje porque é uma outra matéria. Só que nesse caso, como foi crime doloso com crime culposo, é concurso formal próprio, não é o impróprio. Em uma outra aula eu aprofundo essa matéria com vocês. Aqui é erro na execução. Só que o erro na execução ele é chamado de aberratio ictus, mesma coisa. Então, a letra A. Aberratio ictus aplicando a regra do concurso formal próprio. Quem marcou a letra C, pessoal, eu vou dar um desconto para vocês. Por quê? Porque eu não expliquei o que é concurso formal impróprio. Isso vai ser para uma outra aula, que é outra matéria. Então, quem marcou a letra A e a letra C, tirando a questão do concurso formal, acertou, porque aqui foi erro na execução, tanto a letra A como a letra C. Os dois estariam certos para quem não... Assim, certo assim, se a gente desconsiderar o concurso, né? Beleza? Então, quem marcou a letra C, eu vou considerar como certo também, só na parte do erro, na matéria relativa ao erro, porque os dois foram erro na execução. Beleza? Show? A questão do concurso formal próprio e impróprio, isso aí fica para uma outra aula. Vamos lá, questão 5. E aí, qual que é a resposta da 5? O concurso formal próprio e impróprio aí vai ficar para uma outra aula, é outra matéria. Mais pra frente eu gravo uma aula sobre essa matéria para vocês. O John aqui mandou uma pergunta. Professor, quero o livro. Foi uma afirmativa. Quero o livro. John, o meu livro de penal para concurso, provavelmente mês que vem vai sair a versão física. Eu vou avisar vocês, pode ficar tranquilo. Pessoal, a questão fala o seguinte, ó. Vitalina quer matar o marido Aderbal, envenenando. Coloca veneno no café, tal, tal. Gente, é aquela coisa, ó. Aí, tal. Aí ela aguarda o marido chegar, e a filha dela que entrou e tomou a bebida e morreu. Gente, é aquele exemplo que eu dei pra vocês. Ela colocou veneno pra matar ali o marido e a filha dela bebeu. Nesse caso, pessoal, aqui nós temos o quê? Vamos ver, qual que é a gabarito dessa? Deixa eu ver aqui.
Letra C, pessoal. Ela vai responder por homicídio doloso. Por quê? Porque ela vai responder como se tivesse matado o seu marido. Homicídio doloso, porque nós temos o quê? Aberratio ictus por acidente. Lembra? Aberratio ictus por acidente. Gabarito, letra C. Lembra que houve um acidente? Aí você fala, professor, vai ter o perdão? Gente, não vai ter o perdão. Tem gente que marcou a letra B. Não, gente, não tem perdão, não. Professor, mas ela matou a filha. Gente, ela vai responder como se tivesse matado o marido, lembra? Houve um erro. Ela vai responder como se tivesse matado o marido. E ela queria matar o marido? Queria. Então ela vai responder por homicídio doloso, porque houve aberratio ictus por acidente. Sim, vai ter uma agravante, mas a questão nem entrou nesse detalhe. Então, gabarito dá 5, letra C. Letra C. Vamos lá, pessoal. Última questão. Vamos lá. Aqui repetiu. Deixa eu ver. 5. Pera aí. Ixi, a mesma questão? Pera aí. Uai. Não. Agora mudou. Tá certo. Vamos lá. Pessoal, prestem muita atenção nessa última questão, hein? E aí, qual que é a gabarito da 6? Gente, a questão fala o seguinte, Após uma discussão em um bar, Pedro decide matar Roberto. Para tanto, dirige-se até sua residência, onde arma-se de um revólver. Ato contínuo, retorna ao estabelecimento e efetua um disparo em direção ao Roberto. Contudo, erra o alvo, atingindo Antônio, balconista, ferindo levemente no ombro. E aí, pessoal, Pedro praticou qual crime aqui? Gente, presta atenção. Gente, ele vai responder... Gente, o Pedro ele queria matar Roberto, não queria? Ele errou. E acertou quem? O Antônio. Ele vai responder como se tivesse atingido quem? O Roberto. Ele não vai responder como se tivesse atingido o Roberto? Gente, esquece o Antônio. Gente, esquece o Antônio. Ele vai responder como se tivesse atingido o Roberto. E qual que era a intenção dele? Matar Roberto. Então ele vai responder por homicídio na forma tentada. Cuidado. Muita gente, tem gente marcando a letra D. Não, pessoal. Gente, esquece o Antônio. Ele vai responder como se tivesse atingido quem? O Roberto. Como se ele tivesse atingido o Roberto. Esquece o Antônio. Ele vai responder como se tivesse atingido o Roberto. E qual que era a intenção dele? Matar Roberto. Ele conseguiu matar? Não. Então ele vai responder por homicídio na forma tentada. Gabarito, letra E. Entendeu? E aí, pessoal, de 6 questões, quem acertou pelo menos 4 questões, de 6... Presta atenção. De 6, quem acertou pelo menos 4 foi bom. Menos de 4 não foi bom, não. 4 foi bom. 5 top, 6 gabaritou. Isso, Dudu. Sempre a pessoa pretendida. Se ele tivesse atingido os 2, aí sim. Aí seria tentativa de homicídio contra Roberto e lesão corporal culposa contra Antônio. Aí sim, justamente, perfeito. Aí sim, Natália, aí seria realmente isso. Beleza, pessoal? Show, Pessoal, antes, eu quero aqui deixar essa palavra para vocês aqui, Essa palavra que tá lá em Salmos, Quero deixar esse versículo bíblico aqui para a vida de vocês, Salmos 36, uma galera, tem gente gabaritando aí, hein? 4, 6, 6, 6. Acertou 5, legal, top. Quem acertou pelo menos 4 foi bom, hein? Quem acertou menos tem que revisar essa matéria, hein? Revisa essa matéria depois, hein? É isso aí, Dudu. Pega firme que a farda vem, hein? Pessoal, quero deixar um versículo bíblico para vocês aqui, Entregue o seu caminho... tá lá em Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém, pessoal? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?
Pessoal, deixa eu só comentar um pouco sobre esse versículo, porque às vezes, olha que interessante, às vezes a pessoa fala assim, professor, eu entreguei meu caminho ao Senhor. Será que você entregou realmente? Porque quando a gente fala em caminho, presta atenção aqui rapidinho, pessoal, pra gente finalizar aqui, ó. Às vezes, e eu sei, pessoal, eu não sei o que você tá passando, não sei o que tá acontecendo na sua vida, só que muitas vezes, deixa eu falar uma coisa pra vocês, às vezes, talvez tenham pessoas que entram nessa live hoje, que estão passando coisas que não era pra estar passando. Às vezes você tá vivendo coisas na sua vida que não era pra você estar vivendo. Por quê? Porque você tá vivendo a sua vida conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você pode falar que você acredita em Deus, você pode falar que Deus, Ele é o Senhor da sua vida, você pode falar que Deus é tudo na sua vida. Isso não vai adiantar nada, nada, se realmente o seu coração não for de Deus. Não adianta nada. Você pode falar que Deus é tudo na sua vida, você pode falar que sem Deus você não é nada, você pode falar que a sua vida é dele, que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que Deus é tudo. Se o seu coração realmente, se a sua vida não for dele, não adianta nada. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia está falando, entrega o seu caminho ao Senhor. Aí tem gente que fala assim, professor, eu já entreguei meus caminhos ao Senhor. Gente, não adianta falar só de boca se o seu coração estiver longe de Deus. Entregar o seu caminho ao Senhor quer dizer que você tem que entregar todas as áreas da sua vida a Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha só, às vezes você estuda para concurso e fala assim, professor, eu já entreguei o meu concurso a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, você já entregou o seu concurso a Deus, mas talvez a sua vida, ela não é de Deus. Por quê? Porque você vive a sua vida do seu jeito. Tudo que você faz, você vive do seu jeito. Você não busca viver a vontade de Deus para sua vida, não adianta. Não adianta você chegar assim e falar assim, professor, eu já entreguei o concurso para Deus. Se você vive uma vida conforme a sua vontade, não adianta. O que a Bíblia está falando? Entrega o seu caminho ao Senhor. Quando a Bíblia fala entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida por completo para Deus. O seu caminho diz respeito, o caminho que você vai trilhar é a sua vida. Eu tenho que entregar a minha vida inteira para Deus. Não adianta eu falar assim, eu entrego o meu concurso para Deus e a minha vida, eu vivo a minha vida fora da vontade de Deus. Não adianta. Talvez você está assistindo essa minha aula hoje e fala assim, nossa, professor, eu estou passando por tanta dificuldade, professor, eu estou passando por tanta, ansiedade, preocupação. Parece, professor, que eu estou vivendo uma vida tão pesada, sabe? Parece que tudo que eu faço, parece que eu estou vivendo uma vida tão pesada. Sabe, talvez Deus quer falar alguma coisa para você hoje. Talvez Deus quer falar assim, meu filho, minha filha, eu permiti você viver essa vida que você está vivendo para que você voltasse para mim, para que você entregasse os seus caminhos para mim de verdade, não é só da boca para fora. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, Deus, Ele ama todo mundo igual, não importa. Não importa o que você fez no passado, não, Deus, Ele ama todos, mas lembra de uma coisa, presta atenção, eu vou falar uma coisa no fundo do meu coração pra vocês, Deus, Ele tem compromisso com quem, presta atenção, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dEle. Não adianta você falar, professor, Deus me ama, Deus te ama, meu amigo, Deus te ama, Ele te ama, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele entregou o Filho dele para morrer por você, Jesus. Deus, Ele te ama. Mas não é porque Deus te ama que você vai viver aquilo que Ele tem para sua vida. Não se engana. Tem muita gente que está vivendo uma vida fora da vontade de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, o importante é que Deus me ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele vai continuar te amando. Se você obedecer a palavra dEle ou não. Deus, Ele vai porque Ele te ama. Mas se você realmente quer viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida, o que a Bíblia está querendo falar? Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o seu coração, sabe? Não adianta ficar... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, professor, mas a minha vida é dele. Gente, falar com a boca é uma coisa. Tem muita gente que fala que a sua vida é de Deus, mas o coração está longe. Não adianta, gente. Só falar com a boca não adianta nada. Inclusive, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala o seguinte, aquele que ouve a minha palavra, mas não obedece, é como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Sabe o que acontece quando você constrói a casa sobre a areia? Qualquer ventinho, qualquer vendaval vem, cai tudo por terra, já era, acabou. Aí, só que a Bíblia fala o seguinte, mas aquele que ouve a minha palavra e obedece, esse é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vem vendaval, vem vento forte, vem turbulência, vem tribulação e a sua casa permanece firme, em pé. Por quê? Porque a rocha é Cristo, Ele mantém a sua casa em pé. Mas aí a grande questão é,
Tem muita gente que ouve a palavra, mas não obedece. Não adianta. Não adianta nada. Você pode ouvir a palavra a vida inteira aqui, ó. Você pode ouvir a Bíblia, a palavra de vida. Se você não obedecer, você é como aquela pessoa que está construindo a sua vida na areia. Qualquer ventinho que vem, a sua casa cai. Só que eu creio que Deus hoje está chamando pessoas, falando assim, meu filho, minha filha, eu quero que você construa a sua vida sobre a rocha. Sabe por quê? Quem que é a rocha? A rocha é Jesus, a rocha sou eu, é Deus. É Deus falando, a rocha sou eu. Se você construir a sua vida sobre a minha palavra e obedecer a minha palavra e viver uma vida de obediência, você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você tá entendendo? Não quer dizer que você é perfeito, não quer dizer que você não vai falhar, não quer dizer que você vai errar. Não, gente, todos nós somos pecadores. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando a gente tá querendo acertar e Deus sabe quando a gente não tá nem aí pra Ele. Deus sabe quando a gente tá lá obedecendo e às vezes a gente falha, a gente erra, é normal, a gente é ser humano. Só que o que essa palavra tá querendo dizer? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Tá lá, gente, ó, vou colocar novamente pra vocês aqui, ó. Olha só. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou seja, entrega o seu caminho ao Senhor. O que a Bíblia está querendo dizer? Entrega o seu coração de uma vez para Deus. Entrega para ele de verdade. Para de ficar em cima do muro, querendo agradar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não tem como. A Bíblia fala que aquelas pessoas que querem agradar o mundo, não tem como agradar a Deus. Enquanto você quiser agradar as pessoas ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, você não vai estar agradando a Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o seu coração de verdade para Deus. Aí sim você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas aí você vai ver por quê? Porque aí você vai estar vivendo no caminho de Deus, naquilo que ele tem para sua vida. Você está entendendo? Então, pessoal, eu estou deixando essa palavra para vocês no fundo do meu coração. Gente, não adianta falar que você acredita em Deus, não adianta falar que sua vida é dele, se o seu coração não é dele, não adianta. A gente está só se enganando. Por que eu falo isso, gente? Porque, gente, eu vejo tanta gente falando assim, nossa, professor, o importante é acreditar em Deus. Não é. Só acreditar em Deus não vai fazer você viver aquilo que Deus tem para sua vida. Aliás, pessoal, tem muita gente que acredita em Deus que está vivendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Você está entendendo? Eu tenho que acreditar em Deus? Claro. É claro, né, gente? Quem quer? Tem gente que não acredita, cada um vive a sua vida do seu jeito. Mas se realmente você acredita, você tem que acreditar em Deus, mas tem que viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Você tem que viver uma vida para Ele. Não adianta você querer viver uma vida para o mundo e para Deus ao mesmo tempo. Não dá certo, gente. É contraditório. E aí, muita gente, às vezes, não está vivendo aquilo que Deus tem para sua vida. Por quê? Porque o seu coração está longe de Deus. E eu creio que tem pessoas aqui nessa aula hoje, ó. Talvez você entrou nessa aula só para ouvir isso. Deus falando para você, meu filho, minha filha, volta para mim. Volta para mim, volta. Eu tô de braços abertos para te amar, para te receber, para mudar a sua história. Mas volta de verdade. Vem para mim, entrega o seu caminho para mim. Entrega. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu de fato cuidar da sua vida. Para de querer cuidar da sua vida. Para de querer resolver a sua vida do seu jeito. Entrega os seus caminhos para mim, diz o Senhor. Entrega, confia em mim e o mais eu vou fazer na sua vida. Tá entendendo? Deus, ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer muito mais. Só que enquanto você não entregar o seu coração de verdade para ele, você vai continuar vivendo o quê? A sua vida do seu jeito. Vai continuar batendo a cara. Por quê? Porque aí você está vivendo os seus caminhos e não os caminhos de Deus. Tá entendendo? Entendeu a lógica? Uma coisa é o seu caminho. Outra coisa são os caminhos de Deus. Quer viver? Se você realmente quer viver aquilo que Deus tem para sua vida, entrega de verdade. Entrega de coração. Fala assim, Deus, a partir de hoje eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu entrego o meu coração de verdade. Aí você vai começar a ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Aí, se prepara que você vai viver a melhor aventura que você pode viver. E aí não tem dinheiro, não tem bem, não tem imóvel, não tem nada que pode tirar o quê? A paz da sua vida. Porque aí a paz é o Espírito Santo que vai te dar. Amém? Tá entendendo? Então, guarda essa palavra no coração de vocês. Entrega de verdade. Para de ficar se enganando. Quantas pessoas, professor, a minha vida é de Deus. Fala só da boca para fora, mas tá longe, Deus, tá longe. E muitas vezes está vivendo uma vida que não era para estar vivendo. Às vezes está sofrendo por coisas que não era para estar sofrendo. Às vezes está passando por decepções, por tristeza, por situações que não era para estar passando. Por quê? Porque você está vivendo a sua vida conforme a sua vontade, não a vontade de Deus.
Só que eu creio que Deus está falando para algumas pessoas aqui, meu filho, minha filha, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta alegria, tanta paz, tanta coisa para fazer na sua vida. Entrega o seu coração de verdade para mim, volta para mim novamente, entrega, que eu vou começar a fazer coisas novas na sua vida. Amém? Se realmente você querer que essa palavra é para você, guarda ela no seu coração e hoje você vai tomar uma adesão. Hoje você vai lá pro seu quarto, depois de terminar essa aula, você vai lá pro seu quarto e vai falar assim, Deus, a partir de hoje eu quero voltar pro Senhor novamente, eu quero ver uma vida pro Senhor. Não tô aguentando mais, não aguento mais ver a vida do jeito que eu vivo. Eu quero viver a minha vida conforme a sua vontade, conforme os seus caminhos e não conforme os meus caminhos. O que a Bíblia fala? O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Você pode fazer muitos planos. Se os seus planos não estiver conforme a vontade de Deus, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida vai passar. Mas se você buscar fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que existe uma eternidade para você. Uma vida sem fim. Uma vida de paz, de alegria, que nada nesse mundo pode comprar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Entrega o seu caminho de verdade para Deus, de coração. Confia nele. E aí sim você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí é só alegria, só paz. Porque aí o Espírito Santo vai começar a fazer coisas novas na sua vida. Amém? Pessoal, tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Que Deus possa estar nos direcionando e nos dando força, né, gente? A gente está vivendo tempos difíceis. Mas com Deus, quando a gente está firme com Ele, se você realmente ficar firme com Deus, pode ter certeza que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E aí, pode ter certeza que você vai viver uma vida de propósito, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Amém? Amém? Se Deus falou com você depois, pode mandar depois, se você quiser mandar um direct para mim, professor, Deus falou comigo, eu quero me voltar para Deus, eu tô desviado, ou eu não, sei lá, não acreditava em Deus, ou eu estava decepcionado com Deus, mas hoje eu voltei para Ele. Pode ter certeza que hoje vai ter festa nos céus. Hoje Deus, com certeza, vai preparar um banquete para fazer coisas novas na sua vida, amém? Aí é só alegria. Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Lembrando, nossa próxima aula provavelmente vai ser na terça-feira, beleza? Show? Provavelmente a nossa próxima aula vai ser na próxima terça-feira. Eu vou estar avisando lá no grupo para vocês, viu? Mas semana que vem nós vamos ter mais aula de penal para concurso. Pessoal, fiquem com Deus e guardem essa palavra no seu coração. Se porventura vocês e alguém de vocês estavam longe dos caminhos de Deus, hoje é o dia de você voltar para Ele, entregar novamente os seus caminhos, o seu coração para Ele, de verdade. Volta a ter uma vida com Deus, que você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Amém? Deus, Ele te ama. Ele não quer que você continue vivendo essa vida que você está vivendo. Ele quer fazer coisas novas. Vai para Ele, vai com tudo, que Ele está de braços abertos para te receber, para te amar e para mudar muita coisa aí na sua vida. Amém? Pessoal, semana que vem mais aula de penal para concurso. Tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto.